no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Oi, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Vamos começar atualizando a situação da vereadora Raíssa Lacerda. Ontem à tarde, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decidiu manter, por unanimidade, a prisão preventiva da vereadora do PSB. Ela foi detida na semana passada pela Polícia Federal durante a segunda fase da Operação Território Livre. Ela é suspeita de participar de um esquema de aliciamento violento de eleitores em João Pessoa e está recolhida no presídio Júlia Maranhão, aqui na capital paraibana. Bem complicada a situação da vereadora, não é, José? Deu ruim para ela ontem. Deu muito ruim para ela ontem. Eu acompanhei o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Todos que falaram, todos os juízes que falaram, eles tinham que emitir o voto. Todos eles pensaram do processo alguma frase, alguma coisa para mostrar que havia em determinado momento, e eles dizem que agora ainda há, uma vinculação de Raíssa com essa história das comunidades, com a história de líderes de facções religiosas. Ela direto tem um caso, uma ligação, que o pessoal ressaltou muito isso, uma ligação de um líder faccionado para ela, e depois então o pessoal que trabalhou para ela, porque a defesa de Raíssa está dizendo que agora nem todo o pessoal preso trabalha para ela, mas o pessoal trabalhou para ela. Muita coisa, o julgamento foi muito duro em relação a ela, embora os advogados dela lá tenham mostrado que não existe, cobrando fatos concretos, né, concretude de casos. Os advogados dela vieram para a defesa, dizendo que não há essa relação, não há essa prova e alegando que há uma injustiça na prisão. Mas mesmo assim a decisão foi desde o parecer do procurador, relator, o voto foi muito duro para a Raíssa Lacerda, que está numa situação complicada agora ainda, quer dizer, a situação mais complicada, porque também tem isso lá no julgamento, todos alegando que como a eleição está em curso, está em processo, nós estamos faltando 2 eleições, então a prisão dela se justificaria até para manter a segurança do pleito nesse caso, para que ela não voltasse, ela é candidata a atuar então nessas comunidades. Esse indicativo aqui pode ser interessante para depois das eleições, porque agora, como já foi um julgamento no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, quer dizer, eles podem até apresentar embargos, enfim, mas o recurso agora vai ter que ir para Brasília, um recurso para ela, a não ser que haja reconsideração. E o pedido de reconsideração da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, pelo que eu vi do julgamento ontem, só vai ser possível apresentar depois das eleições. Passou as eleições, então eles podem dizer que não há mais risco para as eleições, os advogados, e aí então soltar Raíssa. Independente disso, teria que ser um habeas corpus ou algum liminar concedida em Brasília. Foi muito dura essa decisão. Vou até ler aqui, Josival, uma fala do Procurador Regional Eleitoral Renan Paes Félix. Ele diz o seguinte: as provas que existem nos autos até o momento apontam para um contato direto de Raíssa com líderes de facções criminosas que, em troca de benefícios e cargos, fazem e exercem o domínio de território, impedindo que outros candidatos possam acessar determinada comunidade ou que o próprio cidadão possa expressar a sua vontade. Então, ele fala aqui que existem provas, né, em relação a esse contato direto de Raíssa com lideranças Ele do tráfico. diz isso do contato. Tem uma fala de Roberto Dorne Franca, que é um dos juízes, ele diz assim, que ela tinha pleno domínio dos fatos, né? Que ela tinha domínio dos fatos, que essa teoria do domínio dos fatos foi utilizada uma das primeiras vezes aqui no Brasil, lá atrás, lá no Mensalão, julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, e acho que era com relação a Zé Disseu, o ministro Zé Disseu do PT, quer dizer, domínio dos fatos, você saber, você ter consciência, você ter certeza, você, enfim, você está no controle da situação. Então, é o que Dorne diz isso, e outros dizem, foram votos muito, muito fortes ontem. Josué, eu quero
tocar rapidamente nesse tema. A gente até abordou ontem a decisão, mais uma, não é, da Justiça Eleitoral em dar direito de resposta a Cícero Lucena. A gente já percebe nos intervalos da programação na TV e no rádio o domínio que existe hoje em relação a esses pedidos de direito de resposta, né? É um prejuízo bastante grande para duas candidaturas, a candidatura de Queiroga e a candidatura de Rui Carneiro. A de Queiroga parece que mais atingida, já tinha chegado a 80 em sessões em que Cícero Lucena ganhou o direito de resposta. Eu tinha falado ontem aqui que eles ainda recorreriam. E de Rui Carneiro eram 40 e depois mais 20, não, tinha sido 20 e depois mais 40 em sessões que dá mais 20 minutos. Então já iria aí perto das 60 direitos de resposta. Isso está sendo mais nas inserções, os programas estão sendo preservados, mas o que vale são as inserções. E aí isso que eu estava dizendo, então um prejuízo enorme. Eu acho que os candidatos estão apressando a conceder agora, para que na próxima semana não tenha prejuízo, na reta final não tenha prejuízo, tá? Então é preciso colocar isso. Então tem um prejuízo enorme para as candidaturas. Não sei se eles calcularam que isso poderia ser ruim, se calcularam que o efeito da propaganda que eles veicularam era mais importante do que, então, esse espaço está conseguindo para a defesa, que a defesa não teria tanto efeito quanto o ataque, tá certo? Que provavelmente eles tenham calculado isso, mas de qualquer forma eu acho que nessa reta final da campanha termina gerando um prejuízo para eles e um benefício para Cícero. Josual, vamos falar agora da Justiça Paraibana. A gente viu ali uma tentativa que não avançou de se criar um juizado especial ali para julgar organizações criminosas aqui na Paraíba. Muito disso veio no debate ali da Operação Calvário, em que vários juízes se averbaram suspeitos. Agora isso foi remetido à Justiça Eleitoral, mas trouxe uma imagem extremamente negativa, né? Porque os processos não andaram. E agora o TJ criou um órgão especial para julgar prefeitos, deputados e secretários. Isso seria já uma reação a esse fato de não ter avançado essa outra questão? A gente não deu atenção à campanha eleitoral. A campanha eleitoral termina tirando a atenção de determinados fatos, de determinadas notícias, né? A gente foca. O desembargador João Benedito, na semana passada, ou um pouquinho mais, 10 dias, mas eu acho que no início da semana passada, ele mandou recolher, mandou buscar o anteprojeto de lei que estava na Assembleia criando essa vara especial criminal para julgar os casos de improbidade administrativa. Mais 2 anos, viu? Mais de 2 anos. Está lá desde 2022, né? Já estamos terminando 2024. Lá e os deputados não criaram, os deputados não quiseram criar uma vara para julgar eles próprios, né? E depois, porque eles foram prefeitos e julgar os prefeitos que são aliados dele. Então, os deputados sentaram em cima desse projeto mesmo. Diz, que eu vou lá criar essa vara para morder a mim depois, criar cobra para me morder, não. E aí João Benedito retirou com uma alegação que era interessante. Ele disse que tinha feito uma análise e ele achou que a vara ia funcionar em João Pessoa, a vara especializada, na comarca de João Pessoa, e ele disse assim, como é que seria a operacionalização dessa vara em outras varas, em outras comarcas. Achou que teria dificuldade de operacionalizar, embora tem vários outros estados que criaram essa vara especializada. Mas aí ele surpreendeu com essa criação desse órgão, quer dizer, o órgão vai funcionar no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. São 15 desembargadores que esse órgão ele se reúne separadamente do plenário, decide separadamente daquele plenário, vira um outro plenário, um órgão especializado nisso. Então aqui eles vão atuar para julgar do vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, enfim. Só não o governador, porque constitucionalmente o governador responde perante o Brasília, né, o Superior Tribunal de Justiça, mas de vice-governador para baixo, espera-se que funcione, né? Que funcione. Nesse caso da Operação Calvário, que você fala, tem uma notícia que não é bacana, é que já vai entrar a prescrição dos crimes ocorre agora em dezembro. Em dezembro. Provavelmente esse órgão não vai dar para julgar, não vai ter decisão. Está na Justiça Eleitoral, não vai julgar. A Justiça Eleitoral não vai julgar, não tem como julgar esse ano.
e então vai haver a prescrição dos casos da Operação Calvário. E é tão absurdo que tem o réu ali alegando que sequer foi ouvido em relação a essas denúncias. Acabou-se. A Absurdo. Operação Calvário morreu por inanição, por falta de atuação da justiça aqui da Paraíba. Horrível, péssimo isso. Vou trazer agora uma outra informação. A gente acompanhou, inclusive, falando em TJ, a corrida para a lista sextupla da OAB. Entre eles estava o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, que deixou o cargo para entrar nessa disputa e não entrou na lista. Ele agora anunciou, e havia uma expectativa sobre algum pronunciamento, se ele voltaria ou não a algum cargo no Estado. Ele anunciou que volta agora para as atividades na advocacia. Então não volta para o cargo que ele ocupava. Ele tinha dito isso, acho que em vários debates, em várias reuniões, dizia os amigos. Eu acho que realmente fica assim, ficava meio complicado sair, voltar, e aí ele saiu no ganho, de uma maneira geral. Procurador, uma experiência de procurador exitosa, uma disputa para governador, volta para a advocacia por cima, volta num estágio maior do que o que tinha saído antes para a atividade pública. Até porque essa eleição na OAB ajudou a divulgar o nome de muitos candidatos. Né? A procuradoria e a eleição sai por cima, sai num patamar superior ao de quando deixou para ir para a atividade pública. Josival, ontem o governador João Azevedo anunciou o lançamento de um edital para a construção de mais de 2.800 cisternas aqui na Paraíba. Você é do sertão, sabe bem a importância desse tipo de medida, apesar de ainda hoje a gente está lidando com cidades que não tem um abastecimento ali na torneira, o que é lamentável, né? Esse programa de cisterna, rapaz, tinha começou, imagina, quem lançou esse programa de cisterna foi uma organização do semiárido, uma organização não governamental há muitos anos, lá no primeiro governo Lula. E aí avançou e depois então parou. A cisterna é extremamente importante. Acredite essas coisas aí agora para Paraíba, esse edital é a secretária Poliana Dutra. Ela restabeleceu vínculos muito fortes com o governo federal e ela tem conseguido uma boa atuação. Isso pode trazer um desdobramento político para 2026? Pode, eu acho que ela vai, eu tenho a impressão que ela vai, ou se não for candidata, se não tiver na chapa majoritária, será candidata a deputada federal, a impressão que eu tenho é essa. Obrigado, Josival. Até amanhã. Até amanhã, Daniel. Vamos que as eleições chegando aí, né? Cada vez menos tempo para quem está disputando as eleições. E a gente aqui analisando tudo. 7 horas e 50 minutos, intervalo, a gente volta já.